Vamos falar um pouco sobre o tal do neurônio espelho e a sua influência na conquista. Primeiramente, precisamos entender que nosso cérebro, ele não distingue o que é irreal para o que é real. Por isso, muitas vezes assistimos um filme de terror e achamos que aquilo é uma situação real. A gente acaba vivenciando essa experiência. Um fato totalmente inconsciente do nosso cérebro. Inclusive os sonhos. Entretanto, quando você está sonhando, as suas emoções mais afetivas vêm à tona, numa sequência não lógica, e você acaba tendo um sonho sem um sentido lógico. E muitas vezes você acorda e acredita que aquele fato realmente aconteceu, mas não aconteceu, só foi um sonho. Isso é devido a esse mecanismo do nosso cérebro e não saber e distinguir o que de fato é real para aquilo que não é real. Saindo desse pressuposto, a gente vai falar um pouco a respeito do neurônio espelho, que é algo que temos dentro do nosso cérebro para a gente se comunicar, nós seres humanos. Esse neurônio, ele nada mais é que cria uma comunicação empática ao outro ser. Isso é, quantas vezes você já não assistiu um jogo de futebol, ou até mesmo o exemplo do filme de terror, e teve a mesma sensação que os personagens? Quando ele tomou um susto, você também tomou. Quando o jogador fez o gol, você também comemorou. Quando ele se machucou, você também levantou o braço, simbolizando a dor que ele estava sentindo no momento. Tudo isso é um processo empático que temos no nosso cérebro chamado de neurônio espelho. Então, o processo do neurônio espelho, ele pode ser emotivo, instintivo, né? E ele é muito relacionado à comunicação. Nós, seres humanos, usamos ele a todo tempo para se comunicar. Quando você vê alguém sofrendo um acidente, você tem empaticamente a mesma sensação dessa pessoa. Claro que não é com a mesma intensidade, né? Só que você se coloca no lugar dela. O que chamamos de empatia. E também, quando você assiste, por exemplo, um jogo de futebol, um filme de terror, você tem as mesmas sensações que os personagens que estão jogando esse jogo, porque ativa a mesma rede neural. Por isso que chama neurônio espelho, tá? Esse processo não é somente nos seres humanos. Quando a gente observa os animais em bando, quando eles estão fugindo de uma ameaça, eles automaticamente ativam esse neurônio espelho em comum. Às vezes usam até odores também, mas você tem que entender que é um processo muito rápido, inconsciente. Então quando um sai correndo em disparada, os outros do bando também saem em disparada. Não há tempo de racionalização a respeito disso, no caso dos seres humanos. Então é um processo rápido e inconsciente. Então se você observar um grupo social, por exemplo, você vai notar que eles compartilham as mesmas emoções e através do neurônio espelho, eles conseguem construir uma comunicação simpática e empática que faz com que eles interajam entre si num processo muito rápido, sem utilizar muito a parte lógica, racional, né? E direcionando isso para a conquista, podemos usar o neurônio espelho para conseguir criar uma melhor interação com um grupo social ou talvez com uma pessoa que você deseja. Assim, criando mais intimidade, um laço mais forte, simplesmente pelo fato de você espelhar ou imitar ou criar uma identificação com ela. Isso vai fazer com que você se aproxime e crie um vínculo com ela muito mais forte. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um vínculo lá com o pessoal jogando, eu simplesmente ia jogar com eles. E esse fato, eles iam ver que eu participo desse fato de jogar o jogo que eles estão jogando, e seria muito aceito dentro do grupo deles. E é por isso que muitos casais, ou até mesmo no grupo social que você pertence, vocês começam a criar uns laços em comuns, por exemplo, imitar algumas gírias, brincadeiras, alguns gostos, e também fazer ações inconscientes, não racionais, iguais. Tudo isso é devido ao fato do neurônio espelho, que você acaba criando com o outro, ou os outros.